fazer um registro que, enquanto integrante da bancada de senadores e senadoras aqui do Partido dos Trabalhadores, nos sentimos na obrigação de esclarecer nosso voto não, porque esse foi o nosso voto, junto com vários outros parlamentares, repito, senadores e senadoras da bancada do PT aqui no Senado. Nós queremos esclarecer exatamente o porquê de termos dado o voto não ao projeto de lei do Senado número 333 de 2015, de autoria do senador José Serra, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Penal e a lei do SINASE, para aumentar o tempo de internação de menores que cometam infrações. De fato, senhor presidente, a alteração ao ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, é medida que pode fazer contraponto ao debate sobre a diminuição da maioridade penal, que é matéria constitucional, tema esse que, infelizmente, já avançou bastante na Câmara Federal, tanto é que foi aprovada já em primeiro turno. Falta ainda a emenda ser submetida ao segundo escrutínio. Pois bem, o substitutivo aqui apresentado pelo senador Pimentel, ao projeto de autoria do senador José Serra, buscou sanar os problemas encontrados no texto original do senador José Serra, buscando aproximá-lo, tanto quanto possível, da ideia perseguida na concepção do Estatuto da Criança e do Adolescente, que se traduz na reeducação e na ressocialização do adolescente infrator. Neste sentido, o substitutivo do senador Pimentel modificou o prazo máximo de cumprimento da medida de internação, originalmente em 10 para 8 anos, manteve a obrigatoriedade do cumprimento da internação em local diferenciado do regime adulto e, sobretudo, sedimentou que a alteração só ocorreria para a prática de crimes hediondos cometidos com violência ou grave ameaça, nesse caso, para evitar os menores aviõezinhos, entre aspas, do tráfico, e na compreensão que toda a controvérsia se estabelece a partir da prática de crimes violentos contra a vida. O debate sobre o substitutivo do senador Pimentel foi feito, senadora Ângela, com todos nós, integrantes da bancada do PT. O substitutivo do senador Pimentel dialogou com diversas instituições da sociedade civil, dialogou com o poder público, com o Ministério da Justiça, com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Portanto, foi um projeto substitutivo do senador Pimentel, foi um projeto bastante dialogado, com toda a sociedade e com o poder público. Ocorre que, ao chegar aqui para a votação, no plenário, o substitutivo, infelizmente, não seguiu exatamente essa lógica, e vou explicar por quê. Ao adotar as emendas número 6, 9 e 10 dos senadores Aloysio Nunes, José Serra e da senadora Simone Tebet, o substitutivo teve modificado seu sentido. Em primeiro lugar, o prazo de 10 anos não se mostra razoável. É tempo maior que a média das penas cumpridas por adultos sujeitos ao Código Penal. Em segundo, incluiu-se o crime de homicídio simples, que no Código Penal possui a pena base de 6 anos. Significa, na prática, que um menor pode vir a cumprir detenção e internação por prazo maior que uma pena para adulto, subvertendo, a nosso ver, uma das premissas do ECA. Em terceiro lugar, não está claro se o acatamento das emendas, que falam de crime hediondo, mas não fazem ressalvas se, com ou sem violência, prejudica o que havia sido posto no seu substitutivo original. Por compreender que o acatamento das emendas prejudicar o substitutivo e, sobretudo, por referidas modificações não terem sido discutidas com o conjunto da bancada do nosso partido, é que não nos sentimos à vontade para votar favoravelmente ao texto apresentado ontem e aprovado pelo Senado. Por isso que fomos contra. Ademais, senhor presidente, quero aqui adiantar que ontem nós defendemos, junto com o senador Lindenberg e vários outros parlamentares, o senador Humberto, líder da nossa bancada também, defendemos ontem que o mais recomendável, tratando-se da complexidade desse tema, era termos adiado essa votação, inclusive para aguardar o resultado final lá na Câmara dos Deputados, no que diz respeito à PEC da maioridade penal,
e constituir uma comissão aqui exatamente para quê? Para aprofundar mais o tema. Quanto mais debate e reflexão sobre esse tema da questão da maioridade penal, melhor para os jovens, melhor para a sociedade, por toda a complexidade que ele traz, por tudo aquilo que a gente já sabe, né? Inclusive os especialistas nessa área, os juristas, os operadores do direito, né? Enfim, as instâncias que lidam diretamente com a questão do adolescente e que expressam claramente que, né, não é simplesmente reduzindo idade ou aumentando o tempo de internação que nós vamos resolver o grave problema da violência, né, existente hoje no nosso país, inclusive no que diz respeito à questão dos adolescentes. Por farta bibliografia, farta pesquisa, inclusive, já publicada, que mostra, inclusive, que a maioria dos crimes de violência não são nem de autoria, né, dos adolescentes. O fato é que, enfim, aquilo que a gente tem dito, que a gente precisa do cumprimento do ECA, é que o sistema socioeducativo funcione, o que a gente precisa é de mais educação, é de mais cultura, o que a gente precisa é de mais oportunidades para a nossa juventude. Por isso, queríamos aqui registrar o nosso voto não ontem ao projeto. Depois, senhor presidente, quero aqui rapidamente também dizer a Vossa Excelência que hoje participei na comissão... Me permite uma parte, senadora Fátima? Eu sei que não há parte, mas como fui citada por Vossa Excelência, Vossa Excelência vai me permitir explicar e inclusive, meu posicionamento. Primeiro, dizer que eu não assinei três emendas, inclusive no que se refere à ampliação de 8 para 10 anos do tempo de internação. A minha emenda foi muito clara. A minha emenda, senadora Fátima, foi muito clara em relação a incluir no regime especial de atendimento de internação, os menores que cometessem ou cometerem homicídio doloso. E vou explicar por quê. Homicídio doloso, embora alguns pensem o contrário, é aquele homicídio onde a pessoa tem a intenção de matar. Ele não é um crime hediondo, como é o homicídio qualificado. O homicídio qualificado, todo homicídio qualificado, ele é doloso, porque você tem a intenção de matar, mas tem um adicional. Ou você não dá oportunidade à vítima de se defender, ou o motivo é torpe, fútil, ou os meios são extremamente violentos, como asfixia, tortura, enfim. Esse é o homicídio qualificado. O homicídio doloso é aquele que você tem a intenção de matar. O meu intuito, nesse sentido, não foi proteger a rua, nem a sociedade. Foi proteger os menores, as crianças e adolescentes que hoje estão na Fundação Casa e nas UNEIs. E nós sabemos que a maioria absoluta delas, talvez mais de 95%, estão ali por motivos simples de furto, roubo, uso de drogas. O que nós quisemos, e o que eu quis, foi já que vamos ter uma ala especial ou uma unidade diferenciada para aquelas crianças e adolescentes com maior periculosidade, que elas fossem separadas dos menores das crianças e adolescentes de baixa periculosidade. Então, o que eu quis foi justamente tirar do convívio do dia a dia dessas crianças e adolescentes aquele que, por qualquer razão, tenha cometido crime doloso contra a vida. E em relação ao fato de que, com isso, nós estaríamos penalizando mais o menor do que o adulto que comete a mesma infração, não é verdade. Se nós olharmos o Código Penal brasileiro, ele diz exatamente o contrário. Eu não vou nem entrar no mérito para não me estender, mas deixar claro que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos modos do substitutivo do senador Pimentel, ele é muito claro em mais de um dispositivo, quando ele diz o seguinte: o menor jamais vai poder ter um tempo de internação maior do que o adulto teria nos mesmos crimes do Código Penal. E, por fim, eu acho que isso é muito importante. O juiz não fixa pena no Estatuto da Criança e do Adolescente, porque o menor, ele é inimputável, ele é menor de idade, portanto, ele não pode sofrer uma sentença judicial. A cada 6 meses, o juiz vai analisar o processo, ouvida uma equipe multiprofissional, e, de acordo com a gravidade da pena, ele pode antecipar a liberdade. Ela pode ser no primeiro ano, como ela pode correr a partir de agora, no 10º ano. Muito obrigada pela oportunidade de explicar o meu posicionamento. Como não era permitido conceder o aparto, mas, claro, a senadora solicitou, e com toda a legitimidade, até porque
eu citei, inclusive, o nome dela. Mas, senadora Simone, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho, inclusive, que esse diálogo que nós acabamos de ter aqui agora é mais uma prova em conteste daquilo que nós defendíamos ontem, que era exatamente adiar essa votação. Eu acho, sinceramente, né? E sei dos bons propósitos de Vossa Excelência. Pela complexidade do tema, né? Um tema, né, por demais complexo, e por isso mesmo que, né, não deveria ter sido votado agora, inclusive porque esse debate está em curso na Câmara também, e por tudo que deve mover o nosso desejo de apresentar para a sociedade caminhos que venham exatamente no sentido, né, de solucionar o problema e não, de repente, de maquiar o problema ou até agravá-lo. O fato é que a leitura que nós fizemos do relatório ontem, e por isso que nós não votamos a favor do substitutivo do senador Pimentel, é porque a leitura, com todo o respeito que a gente tem a Vossa Excelência, que nós fizemos, foi que acatar a emenda que passa de 8 para 10 anos, que tudo bem, não teve a concordância de Vossa Excelência, mas nós temos uma leitura de que essa segunda emenda, que inclui o crime de homicídio simples no Código Penal, que possui a base apenas de 6 anos, a gente tem uma leitura, segundo a análise que foi feita, que, de fato, um menor pode vir a cumprir detenção, internação, por prazo maior até do que o que é estabelecido a pena para o adulto. Daí aquilo que a gente colocou, subvertendo uma das premissas, inclusive, do próprio ECA. Mas, enfim, senadora Simone, o debate ainda está em curso, né? Eu volto a dizer, eu acho que, de repente, aperfeiçoar o ECA, adotar medidas, por exemplo, aumentar o tempo de internação, como estava sendo proposto para 8 anos, mas, de repente, 10 anos. Mas tudo isso à luz daquilo que todos nós sabemos. Como fazer esses sistemas socioeducativos funcionarem pelo país afora, né? Como a gente ter políticas públicas que respondam à realidade, né, dos nossos adolescentes. Aqui só para fazer um registro de... Mas o debate vai continuar, deputada senadora Simone. Queria só fazer um registro, senhor presidente, que hoje, na Comissão de Infraestrutura, presidida pelo senador Garibaldi Filho, lá esteve o ministro dos Portos, Edinho. Na ocasião, eu apresentei ao ministro, né, nosso pleito para que seja construído lá no Rio Grande do Norte um novo porto. Uma das propostas em estudo, senhor presidente, é que esse novo modal portuário seja exatamente localizado na margem esquerda do rio Potengi, que integrará as ferroviárias e as rodoviárias com o aeroporto de São Gonçalo do Amarante e com as zonas de processamento para exportações e os distritos industriais da Grande Natal. Disse mais na ocasião, senhor presidente, né, do nosso desejo, né, para que o Rio Grande do Norte seja também incluído no mapa, né, que trata exatamente do PRIO, do Plano de Investimentos na área portuária, ou seja, o chamado Plano de Concessões, que serão os investimentos que serão feitos à luz exatamente da iniciativa privada. Disse ao ministro hoje que uma das propostas que é essa que eu me referi, que é um novo porto localizado na margem esquerda lá do rio Potengi, já está em estudo. O governador Robson Faria, inclusive, promoveu uma reunião que contou com a presença de toda a bancada, da classe empresarial, enfim, de representantes da sociedade potiguar como um todo, e, na ocasião, inclusive, foi colocado que essa proposta de um novo porto lá na margem esquerda do rio Potengi já está sendo, inclusive, discutida com um grupo chinês, que é o grupo chinês, inclusive, que está dando consultoria ao governo federal para o projeto bioceânico, bem como também colocamos para o ministro, né, de incluir o Rio Grande do Norte, repito, num plano de concessões, até porque esse projeto do novo porto, presidente, faz parte, inclusive, do acordo bilateral recentemente assinado pela presidenta Dilma e o primeiro-ministro da China. Mas, enfim, né, colocamos claramente a importância, porque o Rio Grande do Norte carece de ter uma nova estrutura portuária ousada, adequada e necessária para a gente alavancar o desenvolvimento do nosso Estado. Um Estado que é rico em sal, o maior produtor de sal, em petróleo, em energia eólica, em fruticultura, em minérios. Então, o Rio Grande do Norte, presidente, está muito
né, que luta exatamente por uma nova estrutura portuária, e achamos que agora, por ocasião do plano de concessões que a presidenta Dilma lançou, a chamada fase 2, é uma boa oportunidade exatamente da gente fazer prosperar esse encaminhamento que é dotar o Rio Grande do Norte de uma nova estrutura portuária. Por fim, senhor presidente, quero dizer também que, na ocasião, solicitei ao ministro Edinho que seja liberado ainda no segundo semestre os recursos para a construção do berço 4, lá da nossa linda ponte Nilton Navarro, que banha o Potengi, ligando a Ribeira exatamente à linda praia da Ridinha. Pois bem, por que a necessidade da construção desse berço 4 e das chamadas defensas para os 4 pilares centrais da ponte? Porque isso é a segurança não só para os passageiros que transitam sobre a ponte Nilton Navarro, mas também para as navegações. Como eu ia colocando, senador Anjo, o berço 4 e as defensas lá para os pilares lá da ponte é fundamental, porque isso significa segurança para os passageiros que transitam sobre a ponte Nilton Navarro e também para as navegações realizadas sobre a ponte, que hoje, inclusive, não pode fazer no período noturno. E liberar essa navegação, liberar esse trânsito para as navegações realizadas sob a ponte é também fundamental para ampliar o alcance, inclusive, lá do Porto de Natal. Quero dizer, senhor presidente, que o ministro foi muito receptivo, senadora Ângela. Na ocasião, eu e o senador Garibaldi Filho entregamos a ele 2 ofícios, repito, pedindo a liberação desses recursos para o berço 4 da ponte, já está no orçamento, é um investimento de 271 milhões. O que é que nós estamos fazendo um apelo? Um apelo para que seja liberado ainda no segundo semestre cerca de 40 milhões, que já está previsto no orçamento, para que pelo menos o processo licitatório seja iniciado agora no segundo semestre. E também entregamos outro ofício formalizando o pedido de audiência ao ministro Edinho, para que brevemente possamos estar aqui, toda a bancada federal, com a presença do governador e demais representação da sociedade lá do nosso estado, para, enfim, tratar exatamente da inclusão do Rio Grande do Norte no plano de concessões, no que diz respeito à infraestrutura portuária, né? A nossa luta é uma luta de toda a classe política do Rio Grande do Norte e da sociedade, para que, se Deus quiser, o Rio Grande do Norte, nesse plano de concessões, venha a ter uma nova estrutura portuária tão necessária para alavancar o desenvolvimento econômico e social do nosso estado.